Bom, vamos então para a terceira e última conversa, ainda com resistentes. Queria agradecer à Sara Borges pelo convite, à Helena Pires e à Sara Pinto Coelho pelo convite, respectivamente através do circuito, em concreto, com este tema genérico da acusticidades. Vamos procurar cumprir aquilo que nos foi pedido, sendo então que esta terceira conversa é sobre o tema Comunidades do Futuro ou o futuro das comunidades. Um tema sem dúvida, estão a ouvir-me bem? Um tema sem dúvida bastante complexo, bastante, diria em termos disciplinares, para começar, sociológico e antropológico, e também, certamente, mexendo sempre com a questão do espaço e certamente com a questão dos corpos que se constroem no espaço e das pessoas, genericamente enquanto corpos completos e não separando o corpo de tudo o resto, pessoas que se deslocam nos espaços, que vivem nesses espaços, que vão a esses espaços, que têm diferentes e várias relações, algumas muito distintas entre si, comparativamente, outras com similitudes. Portanto, certamente que também aqui a arquitetura, enquanto ciência que constrói corpos no espaço, acho que posso dizer isso, é muito pertinente para esta temática. E gostava de relembrar quem são os convidados. É então o Daniel Pereira, dos Space Transcribers, e a Maria João Barbosa, que eu vou considerar que está aqui, sobretudo, pelo menos foi esse o entendimento que eu fiz, como participante, e diria participante ativa, do desejar movimento de artes e lugares comuns. Vou, por conseguinte, colocar diversas questões, procurando sempre Space Transcribers, por um lado, desejar movimento de artes e lugares comuns, por outros, no pressuposto de que há aqui diálogos que se podem estabelecer que são interessantes. Bom, e começaria por perguntar ao Daniel, posso tirar o Pereira, suponho, o que são os Space Transcribers. Antes de reagir, eu queria dizer um pouco qual foi a minha reação à expressão. Bom, para começar, penso que Space Transcribers, nesta sociedade em que há muitas palavras que a povoam, e povoam, se calhar, não tanto ou não primeiro a sociedade, em vários sentidos que lhe possamos dar, mas sobretudo o mercado, podendo nós partir do pressuposto, com o qual não concordo muito, só parcialmente, de que a sociedade se transformou ou se está a transformar cada vez mais num mercado total. Eu diria que esta escolha do coletivo Space Transcribers, em termos de designação, talvez tenha aqui uma vontade mercantil de capitalizar a designação. Porque não, seria o quê? Transcritores do espaço? É a primeira questão. Ora, viva toda a gente. Antes de mais, queria agradecer ao convite do circuito por voltar aqui às Parretas. É uma felicidade para nós, ao final destes 5 anos de circuito, voltar a fazer isto aqui neste linda estrutura desenhada pelo Nuno Melo. Não há uma vontade mercantil, há uma questão do inglês, da expressão. Isso tem a ver com o legado daquilo que foi. Nós já somos uma estrutura, uma associação que já tem 10 anos, e que nasceu de um coletivo de pessoas que estavam a viver em diferentes sítios da Europa. Portanto, foi assim um pouco nesse sentido. Hoje em dia teríamos um nome distinto, acho eu, para aquilo que é a nossa prática.
Curiosamente, do ponto de vista mercantil, nós recebemos muitos e-mails de transcritores de textos a perguntar se aceitamos trabalho. É uma prática comum. Mas aquilo, a expressão Space Transcribers vinha com nasceu um bocadinho desta inquietação de um grupo de arquitetos que se tinham formado ali em 2010, numa altura que havia uma crise gigantesca na área da construção e toda a gente não conseguia arranjar trabalho e teve que emigrar. Mas que havia uma espécie de inquietação, um entendimento de que a arquitetura era uma forma de conhecimento que ia para além da concepção de edifícios. Isto é, os arquitetos olham para aquilo que os rodeia de uma forma distinta, com um antropólogo, um sociólogo, ou um músico, ou um artista, e que, portanto, esta forma de conhecimento que vem da disciplina da arquitetura tem a capacidade de transcrever o espaço, esta capacidade de olhar para os lugares comuns. Isso é muito claro com o património, portanto a gente olha para qualquer edifício patrimonial nas nossas cidades e a disciplina da arquitetura contribui do ponto de vista da investigação para valorizar mais esse edifício, do ponto de vista da relevância que tem socialmente e culturalmente. A nós interessava-nos muito, e isto está na gênese da nossa prática, que tem a ver mais com estes lugares comuns. As Parretas, por exemplo, é um sítio onde nós estamos. As Parretas é uma urbanização que é construída, é um projeto final dos anos 70, construído durante os anos 80, e durante os anos 90 foi um sítio que viveu aqui, ainda vive muita gente, mas que ficou muito estigmatizado por causa de uma certa rebelia de juventude. Portanto, há uma espécie de conotação aqui em Braga que se gerou aqui à volta deste lugar. Aquilo que nos interessa do ponto de vista da transcrição é de voltarmos a vir a este sítio com um olhar de arquiteto e de olharmos para ele de outra forma. E isso pode passar pelas camadas sociais que nelas existem, para, no fundo, nos reposicionarmos de outra forma. E, portanto, a ideia de transcrição tem a ver que voltamos ao mesmo espaço, mas transcrevemos, da mesma forma como faríamos o processo de transcrição de um discurso oral para textual. Há muita edição, muito processo que ali acontece e pode resultar em coisas muito distintas e, portanto, o espaço também pode passar por esse tipo de processo. Podemos voltar a esse espaço e lê-lo de outra forma e transcrevê-lo em suportes, que depois aqui entra a dimensão artística, que pode resultar em trabalhos mais visuais, áudio, textuais, desenhos de arquitetura, romances, ficção. Portanto, essa capacidade de transcrever, de ler o espaço e de o tornar noutra coisa que depois pode ser lida por uma audiência, digamos assim, ou por um público. Não sei se respondi à pergunta. Sim, embora tenha ainda, para perceber melhor a resposta, uma outra questão ou duas outras questões. Portanto, diria que sim, e de algum modo não na totalidade. Que é o seguinte, transcriber, ok, transcrever, mas penso que também, e olhando para designações dos vossos projetos, remete para outras palavras que, se o Daniel de algum modo as retomar ou pensar nos projetos, talvez ainda se possa acrescentar mais alguma coisa. Um dos primeiros projetos de 2015, transcrever justamente 2 pontos, ações participativas nos bairros sociais de Braga, no caso, se não estou em erro, Santa Tecla, Monte Picoto e em Guardas. Em 2019, não estou a ser exaustiva, alocar, deslocar. Em 2021, refazer histórias nas Parretas. Um quarto, para terminar, reconciliar os comuns nas águas do Tâmega 2023. Portanto, pensando nos vossos vários projetos, terão mais, não estou a ser exaustiva, mas pensando nestes, pelo lado dos atos ou das ações que estão aqui nos títulos, diria que transcrever de algum modo implica também deslocar, refazer, reconciliar, eventualmente dialogar e talvez conjugando isto tudo possa haver aí a ideia de que na transcrição haja ou não, o Daniel o dirá, alguma vontade de transformar, nomeadamente transformar o espaço. Mas a minha questão é a partir de quê? Porque há aqui pessoas envolvidas, nomeadamente no projeto das Parretas, vou pensar pessoas que vivem aqui, neste lugar, e por conseguinte há, ouvindo os vários episódios das caminhadas sonoras,
Há memórias, como falávamos há pouco, memórias ditas, memórias faladas, memórias escutadas, gravadas, e eu dou comigo a pensar, enquanto escutante, não é? Ouvindo o trabalho que ficou feito, que terá havido necessariamente alguma transição, alguma transcrição com uma dimensão de transformação das linguagens faladas por pessoas localizadas, identificadas, que por sua vez terão sido trabalhadas para serem transformadas, eu iria dizer, numa outra linguagem que vou supor que é arquitetónica. Claro que há uma arquitetura dos sons, no caso do refazer histórias das Parretas, mas também há arquitetos que são uma arquitetura de corpos no espaço, não é? Materializados no espaço a 3 dimensões, por assim dizer, arquitetónicos, portanto. E, portanto, qual é há uma vontade de transformar a partir das pessoas que vivem nos lugares, sintetizando. Sim, há uma vontade de transformar a partir da ideia que se pode abrir diálogos. Portanto, não no sentido autoral e autocrático, da disciplina da arquitetura que chega e impõe, mas no sentido em que pode transformar. E esse processo de transcrição é muito importante porque nós temos vindo a trabalhar com pessoas, moradores, em diferentes locais. E é óbvio que o ato de transcrever aqui está muitas vezes em nós apanharmos, há um lado autoral, é óbvio, não é? De eu identificar, há aqui a história do senhor Malheiro que plantou 3 árvores de fruta ali num pequeno pedaço de terra, parece uma história banalíssima e nos conta aquilo mas porquê que isto é importante? O ato de transcrição é este, não, isto é importante, há aqui... É óbvio, eu e o Fernando também vimos de um lado de investigação académica e, portanto, também temos um outro olhar um bocadinho distinto relativamente a estes assuntos, mas conseguimos depois começar a teorizar um bocadinho. É óbvio que isto é uma investigação não académica, mas uma investigação artística, mas que permite efetivamente olhar para estes fenómenos exatamente de forma a valorizá-los. Depois, do ponto de vista daquilo que é os impactos, não é? A arquitetura construída impacta muito mais, quer dizer, esta obra que está aqui tem uma real transformação no espaço de uma forma muito imediata. Portanto, eu chego, paro aqui e estamos aqui, por exemplo, e foi esta arquitetura que permite isso. Na forma como nós trabalhamos, se calhar pensamos nesta ideia de um impacto, primeiro, que é uma coisa que nós não controlamos. Portanto, a coisa pode não dar em nada e temos consciência disso. Portanto, envolvemos este conjunto de pessoas. Há um conjunto de pessoas aqui que pode ouvir estas histórias que nós propomos para as Parretas. Muitas delas, se calhar, nem são daqui, são pessoas de fora que vêm para as Parretas. Mas num longo tempo, digamos assim, estas coisas vão se sedimentando e vão sendo misturadas e, se calhar, pegando naquilo que foi a conversa anterior, vão sendo remixadas, digamos assim, e acabam e de repente a fonte aqui barroca que temos aqui em baixo, que havia muita especulação se vinha de Tibães, se vinha de onde é que ela veio, de repente há aqui uma história que nós criamos e que informa e que pode ser uma outra forma de valorização deste lugar. Aquilo que nos interessa é que estes lugares, estes espaços possam ser vistos também de outras óticas e que, portanto, não temos que ficar reféns de uma certa narrativa que perdura ao longo do tempo. E sempre numa perspectiva de valorização e de gerar este diálogo, sim, de potenciar, digamos assim, numa narrativa mais. Que é uma coisa que depois pode chegar a uma dimensão até municipal. E nós vamos sentindo isso nos nossos projetos, que há uma espécie de produção de conhecimento que depois vai parando no ar e que ajuda a fazer política também. É óbvio que nós não podemos ter autoria sobre isso, mas que ajuda a participar naquilo que são as discussões sobre o futuro da cidade e na forma como se pode olhar para as comunidades que nelas vivem. Sim, mas para no ar, relativamente a este lugar de um candidato ao poder local, ou paira no ar relativamente à senhora que há pouco estava ali no 3º andar, suponho que pelos movimentos vistos de baixo para cima a varrer ou a lavar a varanda e a escutar uma música, um som que não aquele som de que falávamos, nem com a linguagem que se usava e que estou a usar, paira como? Ou seja, há uma devolução do trabalho feito de algum modo às pessoas que o fizeram convosco, diga-se colaboração, coautoria, participação, agora saímos por aí, sim... Tudo aquilo que nós fazemos entendemos como um processo coautoral, digamos assim.
Agora, como é que se materializa isto? Porque no final, quem aparece na cabeça de cartaz são os Space Transcribers. É uma questão de comunicação e é muitas vezes difícil de resolver. Nós somos muito obsessivos com fichas técnicas. Eu quando vejo algum projeto, eu acho que se consegue valorizar muito a qualidade ou a devolução ou o reconhecimento das pessoas que estão envolvidas num projeto a partir, por exemplo, da ficha técnica. Como é que se escreve as pessoas todas que estiverem envolvidas? Quem são os parceiros? E, portanto, é uma coisa que dá imenso trabalho de se fazer e, portanto, assim, de um ponto de vista de fora, reconhecemos isto como um trabalho colaborativo. Okay? E, portanto, quando acabamos de fazer, mostramos às pessoas, olha, está aqui o resultado daquilo que é o contributo. Agora, não podemos obrigar as pessoas a quererem efetivamente se interessar, como é que é dizer, como é que se dá esse retorno, não é? É extremamente difícil e para cada projeto é um desafio distinto. Mas sim, entendemos isto como processos colaborativos, digamos assim, e de cocriação, em que efetivamente há um processo de liderança que vai sendo feito por nós. Não vou dizer que é uma estrutura horizontal, porque essas estruturas têm validade, mas têm outras formas de operar e não é assim que nós trabalhamos. Portanto, há aqui uma inquietação que nasce de nós convidamos um conjunto de pessoas ao longo do caminho para se juntarem e depois no final fazemos uma grande festa e essa festa pode resultar noutras tantas festas. E portanto as coisas têm que ter uma espécie de autonomia e vida própria. Podemos deixar uma semente, ela pode crescer ou não. E muitas vezes os impactos podem estar não necessariamente nas pessoas que estiverem envolvidas, mas nos outros sítios. E, portanto, as coisas assumem caminhos muito inesperados. E, portanto, trabalhar com incerteza acho que é uma espécie de condição. À partida, reconhecemos isso no trabalho. Ainda dentro do mesmo assunto, também é certamente uma questão de divulgação, não é? Estamos hoje aqui a refletir sobre o Acusticidades. Nesta mesa, uma das referências principais é a caminhada nas Parretas, mas olhando, eu vou pressupor, sim ou não, posso estar errada, de que eventualmente não haverá aqui ninguém das Parretas que tenha participado neste projeto. Não sei, talvez a Sara me saiba dizer, tendo em conta que está na organização do Acusticidades. Não. Todavia há uma associação de moradores nas Parretas, pelo que pude perceber, está adormecida. Pronto. Ok, está bom, obrigada. Só a tirar essa questão, é um desafio extremamente difícil esse. Certamente. É muito difícil. E é uma coisa que nós somos muito... Nós, enquanto na nossa prática, somos sempre críticos às palavras que vamos utilizando. Uma das palavras é participação. Está no título de um dos nossos primeiros projetos, é uma palavra que nós já não utilizamos. Porque, na verdade, ficamos descrentes. Era uma coisa que há 10 anos atrás era fixe, éramos todos novos e tal, e estava toda a gente a fazer participação, e entendemos a limitação desses processos. Portanto, acho que a participação passou para uma coisa mais de colaboração, cocriação, mais nesse sentido. E a outra palavra que eu acho que sou muito crítico, e este festival, por exemplo, onde estamos, que é a Forma da Vizinhança, que tem a ver com a própria palavra comunidade e vizinhança. Que para alguém de fora, e óbvio que como olha para a descrição do festival, pode olhar para que nós estamos a romantizar a vizinhança ou esta percepção da vizinhança. A verdade é que estas palavras estão extremamente gastas e eu nem sei se hoje em dia temos necessariamente comunidade das formas como aplicamos a palavra. Acho que vai havendo vizinhança, mas as pessoas estão extremamente isoladas. Há uma crise de vizinhança. Aquilo que nós definimos como comunidade, que tem a ver com estas relações de proximidade, de interajuda, do vizinho que fica com o filho do vizinho durante a tarde, isso tem desaparecido nos últimos 50 anos. Mas, efetivamente, aquilo que nos interessa ao evocarmos esta palavra é perceber exatamente o que é a vizinhança hoje em dia. Acho que podemos continuar a usar a palavra, mas ela tem uns significados que vêm de um outro tempo e que é muito fácil evocá-las num sentido romântico, mas a nós interessa-nos não ignorar aquilo que é a vizinhança hoje em dia e de entender que estamos numa fase extremamente crítica daquilo que pode ser a vizinhança. E que esta coisa que nós chamamos de comunidade, no final, resultam em grupos de trabalho muito pequeninos. Nós, por exemplo, aqui nas Parretas, nós colocamos
um postal em cada caixa de correio que existe aqui a convidar as pessoas para uma assembleia. Apareceram umas 10 pessoas a este convite. Depois pensamos, fomos nós que comunicamos mal. Portanto, a verdade é que esta ideia de pensar que existe uma comunidade das parretas é questionável. Será que existe mesmo? Será que nunca está cada pessoa a viver no seu apartamento? E acho que nós temos que partir desta base se queremos discutir estes assuntos. E, portanto, esta ideia de retorno é para quem? Não é? Como é que acontece? Acho que realmente isso é uma reflexão que é extremamente importante e é necessário ser contínua, porque senão só nos estamos a enganar a nós próprios quando evocamos estas palavras, não é? Não, é ótimo e poderemos daqui a um pouco retomar algumas das coisas que o Daniel disse. Se não me esquecer, quer dizer, há várias formas de chegar às pessoas. Uma delas será colocar o postal na caixa de correio, mas haverá outras certamente, todas elas complexas, trabalhosas e eventualmente por tentativa e erro, por reflexão sobre as práticas e depois tentar novas práticas, enfim, e por aí fora. Voltaremos à questão das palavras, mas eu iria agora passar para a Maria João, lembrando que a Maria João acho que vem da economia, não é da gestão? Gestão, é gestão. Eu sempre achava que era da economia. Pronto. A Maria João vem da gestão, passa para a sociologia, o que eu acho que é aqui um elemento importante, nomeadamente em termos de algum hipotético diálogo com a dimensão interdisciplinar, que vai andando por lá, se bem que não tínhamos que nos fixar aí. Portanto, arquitetura, sociologia, tem tido experiências, digamos, participativas, eu diria que uma primeira, tanto quanto conheço, de forma muito próxima, não é? Dado que tem que ver com o seu mestrado em Sociologia, de forma próxima, porque estou a orientá-la com todo o gosto, devo dizer. Tem que ver com o trabalho que a Maria João está a desenvolver de investigação, portanto, na área da Sociologia, sobre um projeto Partis, portanto, de práticas artísticas participativas, o Por um Galho, creio que foi da segunda edição. E mais... terceira? Acho que é a primeira do Partis and Arts for Change. É isso. Mas penso que é a terceira, já tinha Do havido geral, duas já tinha do havido, Partis. é isso. Acho que sim. Sim, acho que sim. Pronto, isto para dizer que a Maria João tem de facto uma experiência enquanto investigadora sobre um projeto muito ancorado na ideia de participação e tem agora uma experiência mais recente que tem também que ver com uma forte intensidade bastante ativa e por isso está aqui também na participação, que é um movimento que surgiu, começou a 8 de março de 2024, finalizou, mas não findou, finalizou esta primeira etapa a 14 de junho de 2025, quer dizer que teve sensivelmente 1 ano e 3 meses. Eu, como a Maria João, também fiz parte, tenho ainda aqui a marca da participação, o Manuel Oliveira, Manuel Candeias. O Manuel Candeias também estava a Elisa. Sim. Sim, acho que não estou. É okay. isso, é isso. Portanto, a Elisa também que o estava João. aqui, o João Catalão, que também estava aqui. E, portanto, eu começaria por perguntar à Maria João, sabendo que não será fácil a resposta, dizer-nos o que é o Desejar movimento de artes e lugares comuns. Ora bem, essa pergunta foi-nos feita imensas vezes também durante este ano e 3 meses. Ora bem, como é que eu vou definir o desejar? Se calhar vou definir a partir da primeira perspectiva que eu tive sobre o desejar e depois vou escalando para as outras coisas que o desejar se foi transformando, não é? O desejar chegou-me como é uma assembleia aberta a quem quiser participar. E eu cheguei lá dessa forma, não é, para a primeira assembleia, e então eu primeiro descreveria o desejar como um projeto que dinamizava sensivelmente mensalmente um momento que nós chamávamos de assembleia, que era um momento de encontro
e de partilha para cidadãos, cidadãs de Braga, ou que se cruzassem com Braga, ou que estivessem de alguma forma interessados em pensar em Braga a partir do mote do desejo. Na primeira Assembleia as perguntas foram o que desejas, como podemos pensar nisto juntos. Então, a partir da ideia de desejo, e depois cada um interpretaria da sua forma, poderia ser desejo individual, desejo coletivo, partíamos as nossas assembleias, inicialmente conversas, sobre os desejos desse lugar. E depois, mais à frente, começámos a compreender que esse desejo e essas partilhas iriam se transformar numa semana de programação artística, ainda pouco definida, porque ela ia ser programada, ia ser definida a partir das nossas assembleias, dos nossos desejos e das nossas conversas. Então eu definiria o desejar dessa forma. Ou seja, não só a semana que se calhar algumas pessoas possam se ter cruzado, 10 a 14 de junho, que foi um festival que não é um festival, que foi assim que nós apelidamos, em que de facto as performances aconteceram durante essa semana de festival, de celebração. Se calhar um olhar de quem não esteve nas assembleias, esse é o desejar, mas eu acho que o desejar é mais do que isso. O desejar foi aquele processo de ano e 3 meses de programar essa semana de celebração. E depois cruzou-se com outra componente que o desejar também tinha, uma componente, embora essas assembleias também fossem até de partilha, de pensamento e diálogo, mas o objetivo também era um bocadinho a partir das vivências e das experiências das pessoas que viviam a cidade, não é? Que quisessem participar. Depois teve outra vertente, a vertente da academia ou das rodas de conhecimento, que aí já eram workshops mais específicos, com motes relacionados com parcerias, como desenvolver parcerias ou como trabalhar no espaço público, e aí já havia elementos convidados com talvez alguma propriedade para falarem sobre o assunto, quer de fora, quer da cidade de Braga, e depois o workshop aberto, não é? Mais uma vez a quem quisesse participar e no fundo também fomentar esse discurso na cidade e essa aprendizagem. Por isso o desejar teve um bocado este âmbito todo, mas acho que eu definiria assim, não é? Como um processo de encontro a partir dos desejos de cidadãos e cidadãs, de Braga ou não, para depois tentar, e conseguimos montar uma semana de festival, que não é um festival. Sim. Tratando-se de um movimento que redundou naquela semana de 10 a 14 de junho na apresentação, na realização de várias atividades, nomeadamente de práticas artísticas, espetáculos que daí resultaram em termos de, não queria dizer de produto, mas pronto, em termos de mostra, de obra artística. A Maria João quer dar algum exemplo no contexto dessa semana de algum espetáculo que seja elucidativo do facto, porque acho que é um facto não totalmente extensível a todas as obras criadas, mas algumas certamente, de como houve participantes Sim. diretos envolvidos, não necessariamente em colaboração, se calhar, não é? O Daniel falava de colaboração, eventualmente a Maria João elucidar-nos-á mais num sentido outro, ou talvez as pessoas aqui presentes possam depois pensar com a descrição que possa fazer. Estou a pensar naquele espetáculo da AGER, nos taleiros da AGER. Sim, é assim, isso de facto acho que foi acontecendo com as assembleias, não é? Como nós estávamos num processo participativo de quase curadoria de um festival, nós também sentimos que aquilo que iria estar presente no festival também deveria vir de um lugar também de participação e não simplesmente convidar um artista ou uma artista que chega lá e apresenta o que tem a apresentar.
Então, é assim, eu acho que praticamente todas as coisas, quase todas as coisas que se apresentaram ali tiveram essa componente. De facto, o da AGER é assim, o grande ex-libris, porque de facto também movimentou muitas pessoas, que foi um projeto com os trabalhadores da AGER, não é? Foi aberto aos trabalhadores da AGER, quem quisesse participar neste projeto. Inscreveram-se, penso que cerca de 50 trabalhadores. Eles provavelmente nem sabiam muito bem o que é que iriam fazer quando se inscreveram. Inscreveram-se 50 trabalhadores e montaram uma performance com a coreógrafa Alison Hoare, americana. Montaram uma performance, no fundo, transformando os movimentos que eles têm no dia-a-dia, na limpeza da cidade, quer com as máquinas, quer os próprios varredores e as diferentes máquinas que têm, transformaram todos esses movimentos em movimentos artísticos, porque montaram ali uma coreografia que depois foi adicionada com uma componente de som, com música ao vivo, uma componente de luz, em que, no fundo, de facto, eram os movimentos que eles faziam no dia-a-dia e transformados em dança. Transformados em dança, não é? E esse projeto, aliás, a Catarina foi já foi, mas sim, a plataforma do Pandemónio, da qual a Catarina faz parte, foi a plataforma que em Braga fez essa mediação com os trabalhadores, e eu penso que eles começaram em janeiro ou fevereiro, e a nossa apresentação foi em junho, a trabalhar com os trabalhadores da AGER, a compreender também como é que eles se sentiam vistos ou não vistos, não é? Como é que era a rotina do seu dia-a-dia, e a partir daí, depois penso eu não estive envolvida no projeto, foi um mote para a construção daquela coreografia. E devo dizer que foi, de facto, um espetáculo, não é? Foi muito bonito, foi fantástico, e da minha parte, para mim, o que me impressionou mais foi perceber que a família daquelas pessoas estava sentada nas bancadas, né, e eles próprios entravam e acenavam, e a família acenava, e estava orgulhosa de ver ali os familiares a participar. Mas tivemos muitos outros projetos de participação, o Blumendum, que foi com crianças de uma escola de Nogueira, os percursos afetivos, que eram percursos de bicicleta, que foram montados a partir da experiência de pessoas que em Braga andam de bicicleta pela cidade, e foi-lhes proposto que pensassem, se Braga fosse um corpo, onde é que era a cabeça, onde é que eram os intestinos, onde é que eram os pés, onde é que eram os braços, e fomos seguindo nesses caminhos. Tanta coisa. O que nós fizemos com o Manuel também, teatro jornal, também construímos a partir das notícias e da atualidade de forma colaborativa. Nós começámos primeiro por refletir que notícias é que nos impactam, o que é que aconteceu recentemente, o que é que queríamos, que temáticas é que queríamos abordar, e depois construímos, o Manuel foi escrevendo um guião a partir dessas ideias, mas fomos construindo também a dramaturgia da peça em conjunto. Pronto, houve várias coisas. Bom, pelas descrições que a Maria João foi fazendo, e também pelo facto de estar ligada, como o Manuel, o João, a Elisa e outros, e a Helena Pires, tu também estiveste ligada a este projeto, eu gostaria de salientar que é um projeto que procurou dialogar com lugares e com pessoas no cruzamento entre a arte e a vida cotidiana. Portanto, com aquela ideia ou aquele pressuposto de que relativamente ao campo artístico teremos uma parte das práticas artísticas que estarão mais ligadas à arte extraordinária, dos equipamentos culturais, dos museus, dos centros de arte moderna, etc., das salas de teatro, e teremos também
uma arte ordinária, uma não anula a outra, digamos que é na complementaridade entre as duas que eventualmente fará sentido prosseguir. Portanto, uma arte mais ordinária, no sentido de estar ligada ao dia-a-dia, à vida cotidiana, e o espetáculo, entre outros, da AGER, portanto, é bem elucidativo disso. Pessoalmente, depois de ter assistido ao espetáculo, não sei se acontece isso com a Maria João e com outros, de cada vez que me cruzo ou que olho para alguém da AGER que esteja a fazer a limpeza, passei a olhar de outro modo, de forma muito imediata, muito direta, não preciso sequer de pensar, não preciso sequer de raciocinar. E um dos primeiros efeitos na minha percepção, aí já sim pensando um pouco, foi certamente o facto de haver ali, nessa participação direta na construção do espetáculo, uma ética do reconhecimento das pessoas, inclusivamente das pessoas nos seus vários trabalhos, nomeadamente em trabalhos com uma componente laboral mais física do que intelectual, e estou-me a referir a isto porque efetivamente nós temos aqui, e eu também também faço parte, a intelectualizar muito tudo isto, não é? E a pensar a partir dos nossos lugares, e o que queria aqui salientar é que é possível, e estão a acontecer, práticas artísticas, no sentido de práticas artístico-sociais, participativas. Pronto, podemos agora aqui navegar em muitas palavras, para além de outras práticas artísticas, e algumas que andarão eventualmente no meio. Eu pedia que me dissessem quanto tempo é que nós temos para gerir, faltam 10 minutos. Eu ainda queria ir à questão da comunidade, mas é uma questão complexa e também queria dar a palavra às pessoas. De modo que eu vou, sem passar agora sobre este assunto a palavra ao Daniel, desculpa, eu vou dizer que, no caso dos Space Transcribers, digamos que, para mim, pelo menos, parece haver aqui um cruzamento entre arquitetura e etnografia, porque vocês recorrem, ou recorreram em tempos, pelo menos, à terminologia das práticas site-específica, ou da arte específica, do lugar específico, das pessoas especificamente naquele lugar, enquanto que aqui, no caso do Desejar, Movimento de Artes e Lugares Comuns, o que temos é um cruzamento entre a arte / cultura e a vida cotidiana, o cotidiano das pessoas. Portanto, há essa vontade, há um movimento nesse sentido. Mas não podemos deixar de abordar aqui uma palavra, que é a palavra comunidade, da qual o Daniel já falou um pouco, no sentido de se distanciar dela, sendo que, quando o Daniel pegou na palavra comunidade, pronto, haveria aqui muito que dizer, vou tentar ser seletiva. Ao deitar fora a palavra, digamos que guardou uma parte do significado que a palavra comunidade contém, se recuarmos à história mais próxima do termo comunidade, que é fazer-nos recuar ao século XIX, com um sociólogo alemão, Ferdinand Tönnies, que faz um contraste entre sociedade e comunidade. Sendo que, para não ir para a sociedade, que relativamente à comunidade, ele falava exatamente da comunidade no sentido da criação de laços ou de relações de aproximação entre as pessoas, com a possibilidade de se enlaçarem, de manterem relações sociais mais estáveis. Tinha que ver com uma aproximação por laços de sangue, de consanguinidade, ou numa terminologia mais atual, laços de parentesco. Tinha que ver com laços de espírito ou de amizade ou intelectuais, portanto, por afinidades que têm que ver com a dimensão da afinidade entre pessoas pelo lado dos sentimentos, pelo lado intelectual, ou grosso modo do espírito, e tinha que ver, e essa era a segunda, justamente com laços estabelecidos
através de relações de vizinhança. Fosse o termo vizinhança e, portanto, laços de lugar, entendido de forma mais limitada, mais circunscrita, mais pequenina, ou ampliando a sua espacialidade até podermos chegar à cidade. Evidentemente que as pessoas que moram nestes prédios são vizinhas uns dos outros, as pessoas que moram nesta rua são vizinhas uns dos outros, as pessoas que moram nas Parretas são eventualmente vizinhas umas das outras e assim sucessivamente ampliando. Sendo que nisto há duas coisas importantes. Uma coisa é o sociólogo a dizer que são vizinhos, com as suas categorias de vizinhança. Outra coisa são as pessoas a dizerem sobre si mesmas se consideram os outros seus vizinhos ou não. Bom, de qualquer modo, estamos ainda no conceito mais tradicional de comunidade. Isto para dizer que, efetivamente, conceitos de comunidade há muitos. Estes projetos podem trabalhar, efetivamente, relações de vizinhança, tendo em conta, nomeadamente, a sua dimensão espacial e localizada, mais lata ou mais estrita. Mas podemos, evidentemente, falar também de muitas coisas, incluindo a tal questão da memória. Eu penso que aqui no projeto Acusticidade, ou Acusticidades, nunca sei se é no plural, no singular, no projeto Acusticidade, os vários trabalhos feitos trabalharam com memórias e trabalharam com história mais oficial, por assim dizer, e com histórias das pessoas. E, por conseguinte, estão a puxar pelo lado não da comunidade, eventualmente futura, mas a quererem agarrar, trabalhar e dar a conhecer aquilo que as comunidades são, aquilo que as comunidades foram, que esquecemos que foram e que ainda são, ou que se pretende que ainda sejam, e que sejam reconhecidas como tal. Portanto, há aqui esta dimensão do passado. Mas também há certamente a dimensão do presente e futuro, que me parece muito importante pelo seguinte. Bom, primeiro, ou sem ser em primeiro lugar, e isto é uma provocação com a qual gostaria de terminar, embora não esteja certa de o fazer, nós podemos eventualmente dizer que, ou imaginar para alguns, que vivemos numa sociedade deslaçada, com perda de consistência em termos de relações sociais várias, que de algum modo, enfim, pensando na sociedade como uma grande taça de maionese, está a deslaçar, está a encher-se de grumos, poderão imaginar o que quiserem para dar corpo a isto, eventualmente início de algumas intervenções, está eventualmente para aqueles mais pessimistas ou mais afoitos na sua imaginação, a encher-se de grunhos, eventuais energúmenos também. Podemos pensar ou imaginar que vivemos numa sociedade artificialmente inteligente, na qual, por hipótese, o desenvolvimento da inteligência artificial é diretamente proporcional à generação da estupidez orgânica. Podemos também, entre muitas outras coisas, pensar que vivemos numa sociedade povoada por conceitos esponja. Estou aqui a recorrer a uma expressão conceptual do Álvaro Domingos, com a qual vocês colaboraram num dos projetos, e que define o conceito de esponja da seguinte forma. Um conceito como uma esponja absorve muitas coisas, por exemplo, sustentabilidade, resiliência, que teve uma vida curta, eventualmente participação, comunidade, mas que depois, quando se espreme, sai coisa pouca, ou sai coisa confusa, ou no limite até não sai nada. E, portanto, também vivemos nesta sociedade povoada por palavras com valor mercantil,
com ressignificações, depois perda de significado, com desvalorização, enfim, toda esta temática bastante complexa. E eu tinha aqui preparada uma questão que agora parece um pouco, talvez, estar em dessintonia, que é, visto que o Daniel não concorda com a palavra, mas talvez a Maria João concorde, ou vocês concordem, o que é hoje para a Maria João como participante do Desejar Movimento de Artes e Lugares Comuns, ou para os Space Transcribers, o que é hoje fazer comunidade. Eu sei pessoalmente onde é que me situo relativamente a este conceito de esponja. Consigo ainda dar-lhe alguma consistência se o definir e se pensar o mundo e as relações sociais de uma determinada maneira, mas gostava de vos ouvir. Queria esclarecer que eu não rejeito a palavra, sou crítico a ela, no sentido em que o Instagram tem a sua comunidade e é nesse sentido mercantil que estas palavras têm sido gastas. E quando a gente promove um projeto cultural que tem uma dimensão de uma capital portuguesa da cultura e colocamos esta palavra, automaticamente quando alguém vir vizinhança ali escrita ou comunidade, ela significa qualquer coisa que é nada, não é? Que é uma abstração. E, portanto, eu sou crítico no sentido em que temos que voltar a esta palavra e temos que perceber o que é a comunidade para nós hoje em dia. O que é para mim comunidade? Essa é a pergunta, não é? O que significa comunidade? Ou onde o que é na prática? Porque em vários dos vossos projetos utilizaram o termo, portanto deve ter algum significado prático daquilo que procuraram fazer com as pessoas no território. De certeza que devemos aplicar muitas vezes num sentido de comunidade, no sentido de um conjunto de pessoas que têm algo em comum, ou porque moram no mesmo sítio e, portanto, têm mas não necessariamente naquele sentido romântico do que é que das relações de afetividade, de interdependência, não é? A verdade é que as comunidades são cada vez mais digitais hoje. Nós temos uma relação mais forte com o satélite que nos fornece informação pelo telemóvel e que a comida, nós conseguimos nem sair de casa e a comida chega até nós através de uma aplicação de telefone. E é neste sentimento que a comunidade não significa necessariamente que as relações de proximidade física são o fator que cria relação ou que define a comunidade, digamos assim, não é? E, portanto, o que é a comunidade? Não sei, realmente acho que é uma palavra que vai sendo um pouco em aberto, não consigo, acho que teria que pensar um bocadinho o que é a comunidade para mim. Acho que acho que nós também vamos fazendo estes projetos porque são uma espécie de sentimento, há um otimismo, apesar de tudo, no mundo. E são uma espécie de atos de resistência e uma espécie de bolsas de ar em que achamos que podemos criar aqui uma oportunidade em que um conjunto de pessoas possa ter uma experiência em comum e que isso cria uma forma de comunidade. E que isso não tem que ser necessariamente por esta relação física, tem a ver com todas as pessoas que passaram por este objeto e que possam desenvolver uma opinião sobre ele. E que isso eventualmente possa se vir a materializar de alguma forma. Mas sim, não sei, acho que teria que pensar um pouco. Sim. Certamente, eu coloco a questão, não só porque é o chapéu desta mesa, mas porque o termo é bastante frequentado, não é? E pode ter muitos significados, e há os bens comuns, o bem comum com maiúscula, a comunalização, as práticas artísticas comunitárias, a comunidade, pronto, e convém, não é, pensarmos o que é que queremos fazer com as pessoas e relativamente às relações entre as pessoas, o que é que se quer procurar ativar. Uma coisa é... Isto já vai tarde. Então aí ainda... Uma coisa é mais ou menos certa para mim, e já lá vamos, Maria João, ao desejar, que é... a experiência não é que tenha tanta experiência quanto isso. Eu quando digo a experiência ao longo do meu percurso de socióloga, retive nos usos do termo comunidade uma espécie de refrão, que é o seguinte, que é... voltou o prédio.
não está ninguém à varanda, olhamos para ali e dizemos, ui, aqui há comunidade, mas agora olhamos para lá e estamos perante um condomínio de luxo, não passa pela cabeça do sociólogo ou do antropólogo dizer que ali há comunidade. Portanto, cada vez que um sociólogo ou um antropólogo evocam ou convocam a palavra comunidade, estão sempre a pensar que ali há certamente alguém, ou alguns, ou muitos, fragilizados e veem logo uma amálgama comum de um grupo fragilizado, por isto, aquilo ou aquilo outro, fragilidades sociais. E depois há um outro cair num engano, mas um engano que é consequente, não é? Porque reproduz representações sociais negativas sobre. Portanto, nada tem que ver com éticas de reconhecimento, que é achar que se há 20 pessoas que vivem num prédio, temos que lá ir necessariamente num bairro social, vamos lá necessariamente fazer alguma coisa com essas pessoas que vivem no prédio, que vão ter que ter relações sociais mais coesas, queremos que se aproximem uns dos outros. Não necessariamente porque há conflitos naquele prédio, é porque queremos que haja comunidade ali, mas ninguém se lembra de ir aos prédios ou às casas, vou supor que eu acho que não, mas dá jeito, que a Maria João vive num prédio, que o Daniel vive num prédio, eu vivo num prédio, vários de vocês vivem no prédio. Ninguém irá lá dizer-vos que têm que se dar de forma muito coesa, com relações sociais com uma certa frequência, com aqueles que são vizinhos ou que vivem na mesma rua. Portanto, eu acho que há aqui várias coisas sobre as quais importa refletir quando usamos em determinados sentidos, já preconcebidos, sem disso eventualmente termos consciência, o termo comunidade. Há depois outros modos de usar, há muitos, a palavra comunidade e seus derivados. Maria João, parece-lhe fazer sentido dizer-se que o Desejar, movimento de artes e lugares comuns, ativou, desenrasque-se, uma comunidade temporária, que está, aliás, em período de reflexão, como Exato. tal, acusticidades, porque é para continuar. Por acaso, eu... obrigada. Mas estes são meus. Só para Mas lembrar eu que tenho muitos em casa também. então, dê que Eu, ao pensar no tema para hoje, também ao início, o que o Daniel disse, eu também pensei a mesma coisa, que é o que é comunidade, é assim uma palavra tão parece tão desgastada. Eu confesso que eu até fugi um bocado dela ao escrever a dissertação, que era para não me meter em caminhos perigosos. Agora, pensando na experiência a partir do desejar, que é uma experiência muito concreta, não é? Eu, se tivesse a pensar em comunidade, eu pensaria, de facto, em pessoas que, de alguma forma, têm alguma ligação, alguma relação, partilham alguns pontos de contacto, que pode ser, como estávamos há um bocado a dizer, não é? Pode ser um ponto de contacto intelectual, pode ser de interesses artísticos, pode ser de visões sobre o mundo, sobre desejos, não é? E eu acho que o Desejar acabou, de facto, por criar, pelo menos através das assembleias, que foi onde eu estive mais envolvida, porque não chamou uma comunidade, não é? O Desejar não foi, vou trabalhar com a comunidade de Braga, não. Abriu espaço para que cidadãos e cidadãs chegassem lá. E, naturalmente, aquilo foi ficando, a partir de quem lá estava, foram ficando pessoas e saindo outras, porque se calhar não se identificavam com o que estava ali a passar, ou não se sentiam parte do que se estava ali a dizer, e foram ficando pessoas e que eu acho que eventualmente poderíamos arriscar, de facto, a dizer que é uma comunidade. Há um grupo mais coeso que, de facto, foi ficando no Desejar, que estiveram bastante envolvidos, que partilham entre si vontades, desejos de fazer alguma coisa,
às vezes só de estarem uns com os outros, não é? Os jantares, esses ficam sempre. E eu arriscaria a dizer que pelo menos durante, se calhar não 1 ano e meio, mas a partir já 4 meses depois de começar, foi criando uma comunidade que vai durando no tempo. Acho que ela ainda está, lá está no período de reflexão, ainda existe. Mas agora vamos ver o que é que daí sai, não é? Porque depois essa comunidade pode... Ou seja, as pessoas depois vão para outros caminhos e vão pertencer a outras comunidades, talvez. Mas eu arriscaria a dizer que o Desejar criou, de alguma forma, uma comunidade fluida, porque eu acho que também entram e saem pessoas nessa comunidade de forma muito... Sim, ao longo do tempo vão entrando e saindo. Acho que é bastante fluida, não é fixa. É responsável por isto? Será a Sara Borges? Não? Comunidades do futuro ou o futuro das comunidades, ou ao contrário? Não, na escolha do tema, não sei. Sim? Ok, não só pronto, teria mais alguma coisa a dizer sobre, mas vou conter-me. Acho que é isso exatamente que devo fazer. E na medida dos possíveis, se me permitirem passar a palavra à Assembleia, chamemos-lhe assim, que tem estado aqui connosco já desde as 4 da tarde, 4h30, 4:45. Sim. Queria só partilhar uma experiência que foi para mim muito marcante. Eu acho que traduz bastante essa ideia de comunidade de vizinhança. Por motivo de um projeto artístico, não vou entrar em detalhes, mas enfim, eu visitei um lugar no Brasil, em Minas Gerais, que chama Bento Rodrigues, que faz parte de Mariana, onde em 2015 houve um crime ecológico, o Rio Doce foi destruído, enfim, uma mineradora lá, Samarco, deixou vazar mercúrio e tal, e destruiu a cidade, a lama, aquilo, porque eles fazem a mineração e os resíduos da mineração vão sendo juntos em grandes piscinas de lama, e aquilo rompeu e pronto, e acabou com a cidade. Pronto, resumindo, a Samarco, portanto, ficou encarregada de construir uma nova cidade para Bento Rodrigues. E eu conversando com uma pessoa lá, ela reclamou o seguinte, ela falou assim, tá bem, eles prometeram caças, mas o meu vizinho, por exemplo, pode ficar num lugar e eu ficar em outro completamente distante. E esse cara eu encontrava todo dia de manhã, a gente tomava um café e conversava sobre o dia. Ou seja, acho que comunidade é isso, assim. Comunidade é esses laços que vão se criando com a vizinhança, por desejos comuns. Eu acho que e esse é o grande sentido de comunidade, me parece. Eu entendo a postura do Daniel, de fato é uma palavra que está bastante gasta e com as redes sociais, enfim, a ideia de comunidade também se esvazia um pouco, né? Mas acredito que em pequenos povoados ainda existe, enfim, ainda podemos alimentar essa ideia, que eu acho que é uma ideia linda de você, enfim, criar uma relação de empatia com sua vizinhança, basicamente é isso. Na minha opinião, comunidade. Queria só dar um apontamento sobre as redes sociais e as comunidades, porque às vezes, se calhar, há de facto comunidades nas redes que se criam através dos contactos que a internet nos permitiu ligar, não é? Que de outra forma não chegaríamos a essas pessoas. E de facto há comunidades que são importantes e que foram comunidades que alguém encontrou e sentiu que pertencia finalmente a algum sítio que de outra forma não conseguiria chegar lá. Eu acho que, por exemplo, o exemplo, e hoje é o Pride, foi o Pride, o desfile aqui em Braga, eu acho que esse é um grande exemplo, quase no início da internet, não é? A comunidade queer, eu acho que encontrou muito espaço também através das redes sociais ou de algum tipo de conexão online, de outras pessoas que experienciavam as mesmas coisas que elas experienciavam ou que tinham as mesmas dificuldades, ou perceberam, não sou a única pessoa a sentir-me desta forma ou a pensar desta forma, por isso
se calhar é como nem todas as comunidades no terreno concreto, se calhar são mesmo comunidades, e também nem todas as comunidades nas redes sociais são falsas comunidades, não é? Se calhar acho que queria deixar só esse olhar crítico. Estava aqui a pensar agora com estas duas intervenções e sim, nós vinculamos se calhar a palavra comunidade sempre a uma ideia de escassez ou de marginalidade, não é? Portanto, aquilo que está fora. Acontece algum desastre, as pessoas vão se juntar e de repente já temos uma comunidade, não é? Temos um grupo que não se consegue representar no espaço público e encontra num espaço na internet um sítio onde se sente seguro. E portanto há aqui parece que neste tipo de ambientes espaços é mais fácil entender. E eu estava aqui a pensar que, por exemplo, nós neste projeto em concreto, na forma da vizinhança, optamos por não trabalhar em contexto de bairro social, que já tínhamos trabalhado no passado, porque interessava-nos exatamente este desafio neste contexto. Porque a palavra comunidade parecia que de alguma forma nos bairros sociais já fazia mais sentido. Havia uma simplicidade de chegar a um grupo, a uma comunidade, que aqui, num sítio destes, não é assim tão óbvio. É preciso fazer uma ginástica maior, é preciso interpretar a palavra, é preciso... Será que é esta palavra? Então temos um grupo de trabalho, não sei. E se calhar é uma relação histórica, não sei, do ponto de vista da sociologia, da relação, e falou um pouco disso, não é? Da ideia de comunidade relacionada com uma ideia de escassez de algo. Pode ser económico, pode ser pobreza, pode ser falta de algo, e isso faz com que as pessoas automaticamente tenham necessidade de se juntar, ou porque estão à margem e, portanto, como estão espalhadas em vários sítios, encontram ali um espaço comum para se juntarem. E no fundo é isso que as liga e conseguimos entender uma ideia de comunidade de forma mais clara. Neste tipo de lugares eu consigo imaginar a ideia de comunidade nestas histórias comuns que partilham. Acho que esse é o contributo que os nossos trabalhos podem dar. Se as pessoas que moram aqui deixam de olhar para isto como só o sítio onde eu moro e que vou ao centro da cidade, à Braga Romana, e de repente eu posso estar aqui nas Parretas e eu quero mostrar a alguém as Parretas, porque as Parretas têm, olha, tem aqui esta árvore que o senhor plantou, tem aqui uma fonte fantástica, tem aqui um escadório. E portanto são estes elementos que muitas vezes podem criar este ponto de encontro, não é? Não sei. Daniel, eu gostava de saber, você falou que 10 pessoas responderam o chamado pela caixa do correio. E aí me deu curiosidade de saber se essas pessoas eram um grupo de pessoas que de repente falaram assim, você também recebeu? Eu recebi, vamos lá ver o que é? Ou eram pessoas que não se conheciam e o que elas esperavam do seu projeto? Aqui na esquina tem um banco, 5 horas da tarde tem sempre 5, 6 senhores e senhoras a conversar todo dia. E eu acho incrível isso. E algum deles foi? Eu fiquei curiosa com isso. Quem foram essas pessoas que responderam o chamado? Uma ou duas pessoas que nós conhecíamos que moravam nas Parretas e que foi dizendo, tens que vir. As outras não se conheciam. A Marta está aqui, ela participou nessa escutação. Eu acho que nós agora estaríamos prontos para voltar a fazer isto de novo. E há coisas que eu sou crítico relativamente àquele postal que nós entregamos, como entregamos, tinha que fazer outra vez. Mas fomos falando com as pessoas que estavam aqui, eu não quero participar, não quero. Fico a pensar, se calhar o formato de assembleia, de montar uma mesa no espaço público, funciona para um grupo, mas não funciona para o outro. E, portanto, acho que também houve aqui uma ambição no projeto de chegar a 8 sítios. O nosso tempo que nós conseguimos dedicar, quando estávamos com os bairros sociais, estávamos só com 3 e já era uma loucura, mas era um contexto em que podíamos pôr a nossa energia. Há uma boa notícia, que por exemplo aqui nas Parretas que surgiu, que essa associação de moradores voltou a ser reativada por um grupo de moradores e tem uma representação nova, que é essencialmente mulheres, migrantes, aqui das Parretas, portanto que também desvinculou-se um bocadinho, que nasceu um bocadinho deste grupo, que depois foram puxando mais 2 pessoas e tal. Portanto, isso acho que é um resultado interessante que surgiu. Estamos muito curiosos para saber o que é que vai acontecer deste projeto. Mas sim, acho que comunicação é dos assuntos que já há muito tempo que nós valorizamos, mas é das coisas mais duras e tem que se mesmo investir mesmo muito para chegar em diferentes formatos, porque as redes sociais dá para uns, as redes sociais, principalmente o Facebook, eu acho que é uma organização terrorista. As pessoas não...
aquilo faz mais mal do que bem. Acho eu. Acho que é um sítio em que há um descompromisso total para o que é que as pessoas publicam lá. Mas há outros canais e acho que é um esforço contínuo. E o importante é, depois desta experiência, podemos passar um testemunho, ou se fizermos isto outra vez, voltarmos a ter esta conversa e perceber que se calhar até já tenho a resposta para o que é a comunidade. E a comunidade das Parretas, na verdade, são um conjunto de comunidades distintas, porque conseguimos apanhar esses grupos. Mas isso é um desafio grande de fazer. A maior parte das pessoas acho que confundiu o panfleto com publicidade e foi para o lixo. E muita gente, houve algumas pessoas que depois nos disseram que não entenderam aquilo que estava escrito. Isto é um workshop, o que é isso? A questão da linguagem também é importante. Sim. Portanto, temos para um chouriço, pronto, está aqui a... Vou mudar o autocolante a dizer forma da vizinhança. Eu acho que comida é um bom ponto de partida. Sempre que há comida, as pessoas aparecem. Portanto, se calhar temos que combinar umas churrascadas. Deixa-me dizer que no Desejar nós tínhamos sempre comida na nossa Assembleia. Era um elemento fundamental. Por isso, à volta de uma mesa, a conversa sempre bem. É claro que esta oferta era mera retórica. Que venha outra vez o chouriço para aqui. Só desfazer aqui um pequenino equívoco ou não, que é o seguinte: nós falámos de comunidade mais pela ótica eventualmente das semelhanças e depois a tal comunidade das relações de vizinhança, portanto a semelhança pela partilha do lugar ou de proximidade ao lugar, um lugar comum. Há hoje todo um conjunto de autores da teoria crítica contemporânea que trabalham a questão dos comuns, do bem comum, etc, etc. Eu iria, só para dizer isto, não pelo lado das semelhanças, no sentido da questão de fazer comunidade, enfim, a manter o termo, mas pela ideia de ativarmos processos relacionais, dinâmicas, práticas, sejam elas quais forem, que têm que ver com o viver com a diferença, salvaguardando a diferença de cada um, aceitando a diferença do outro, sabendo que é nesta mixofilia e, portanto, neste reconhecimento e nesta riqueza de diversas filiações misturadas, e ao contrário, e estou a buscar um termo que é do Zygmunt Bauman, de um sociólogo anglo-polaco, no contrário da mixofobia, e só gostaria de introduzir estes dois termos porque, na verdade, voltando à tal sociedade em que vivemos com um olhar parcial mais negativo, porque este parcial aqui que tivemos ao longo deste dia certamente está bastante positivo. O outro termo que contraria este é realmente o da mixofobia, que é a fobia à mistura, e portanto eu não queria deixar aqui a ideia de uma comunidade que é, pelas similitudes, é fazer comunidade no sentido eventualmente com um vínculo territorial mais amplo ou mais estreito, ou sem vínculo territorial, no sentido de desenvolvermos processos partilhados para resolver problemas que podem não ser deste, mas são daquele, ou são de uma parte daqueles que partilham espaço, mas não partilham os problemas, porque uns têm a necessidade resolvida, outros não têm. Esta ideia também de partilha no diverso, portanto, com uma ética de reconhecimento e também uma estética de reconhecimento, que acho que é isso que o Desejar procurou também fazer, e de algum modo também os Space Transcribers, pelo que podemos aqui falar e ouvir.